muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nos lembrar que nós temos uma tarefa inacabada, Senhor. O Senhor Jesus nos disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, Senhor, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa inacabada, Deus. E o Senhor conta conosco para concluí-la, Senhor. Sim, Pai, que todos os nossos projetos na terra, todos os sonhos que temos, tudo que almejamos conquistar, alcançar, sejam ferramentas, Senhor, para concluirmos essa missão que o Senhor nos deixou. E nós queremos dizer, Pai, que nós vamos perseverar, que nós vamos permanecer a despeito de toda a afronta do inimigo, Senhor. Nós cremos que o Senhor está conosco, porque o Senhor nos disse ainda, quando o Senhor nos comissionou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nós temos a Tua presença. É verdade, Senhor, que muitos têm se levantado contra a Tua obra, Pai, contra o Teu Evangelho no decorrer dos séculos. Mas o Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra, ela é inabalável, ela é invencível, porque ela é Tua palavra. E a Tua palavra e o Senhor são a mesma coisa. Obrigada, Senhor, porque essa é a garantia que nós temos, que nada nem ninguém é capaz de parar a Tua palavra, de parar a Tua igreja, de parar o Teu Evangelho, Senhor. Nós somente nos apresentamos como pessoas que desejam cumprir o Teu chamado e completar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Nós gostaríamos de conhecer vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. A vida de vocês é muito preciosa para nós e muito mais para o Senhor. E eu sei que você sabe que Ele está aqui e Ele quer compartilhar do seu coração com você, amém? E nós temos tido a alegria de sermos tão ministrados pelo Senhor nessa noite. Eu já recebi tanto de Deus nesse lugar, o Senhor já falou tanto comigo e certamente falou com você também, mas Ele ainda tem algo mais a nos falar nessa noite. Esses são os dias que nós temos sido tão confrontados com tantas informações, com tantas notícias, com tantos decretos, com tantas coisas, e tem tanta gente falando tanto, e às vezes a gente fica meio que perdido, porque nós estamos diante de uma guerra de ideias, uma guerra de narrativas, onde as pessoas literalmente falam o que querem falar. E isso não é nada de novo, sabe? Desde que o mundo é mundo, os homens se levantam para defender as suas ideias. E o apóstolo Paulo, já sabendo disso, ele alertou o seu filho na fé, Timóteo,
a respeito dessas coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia, amém. Nós estamos diante de um conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo, ao seu filho na fé Timóteo. E se a gente pudesse contextualizar, Paulo estava bem encaixado na realidade das nossas vidas, dos dias atuais. Nós temos vivido esses dias em que as pessoas, como nos diz Paulo, não suportarão a sã doutrina. Nós vivemos dias em que a verdade de Deus, ela irrita, ela agride, e o mundo não suporta essa palavra. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele estava dizendo assim: olha, prega a palavra, exorta, corrija, repreenda, ensine essa palavra, porque chegará esse tempo, e nós podemos dizer que esse tempo chegou, em que as pessoas, como dizia o meu pastor, eles teriam comichão no ouvido. Sabe aquela coceirinha que quando tu mais coça, mais tem vontade de coçar? Pronto. É essa coceirinha, esse comichão. E esse comichão fala de alguém que só quer ouvir aquilo que lhe agrada. Fala de alguém que não quer ser confrontado com a verdade da palavra. E essa é a realidade dos nossos dias. Nós temos vivido dias em que as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Em que as pessoas querem dizer para mim e para você que a verdade de Deus é fanatismo. Que as pessoas querem dizer para mim e para você que a verdade não é absoluta, mas que ela é relativa. Cada um tem a sua verdade e eu posso viver do jeito que eu quero. Mas a verdade é que a palavra de Deus é o próprio Deus. A verdade está expressa nessa palavra, porque a Bíblia nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo, a palavra, é o próprio Deus. Nós não estamos falando de palavras de homens, mas nós estamos falando da palavra de Deus. Mas esse é um tempo em que as pessoas abandonaram a sã doutrina. E para a nossa surpresa, talvez muito mais do que a gente espera ou pense ou imagine dentro das igrejas. Dentro da igreja do Senhor, no meio da noiva, a palavra do Senhor tem sido rejeitada, abandonada, refutada, porque chegou esse tempo da coceira no ouvido. Chegou um tempo em que eu não posso mais ser confrontado. Chegou um tempo em que quando o meu pecado é exposto, eu vou embora e procuro outro lugar onde eu possa me conformar e continuar vivendo do mesmo jeito. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é como martelo. Ela bate em mim. Ela vem para confrontar a realidade de quem eu sou. E talvez muitos não tenham a coragem de permanecer. Talvez muitos não tenham a coragem
de continuar sendo confrontados e crescendo. E assim, muitos abandonam a palavra. Mas verdade seja dita que isso não foi somente uma realidade aqui, de Paulo escrevendo a Timóteo, mas isso já acontecia desde que o mundo é mundo. Desde os tempos lá do Antigo Testamento. Você vai passear comigo agora, lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 13. E você vai ver alguém que resolveu refutar a palavra. Você vai ver alguém que resolveu não dar ouvidos a palavra. E você vai ver alguém que perdeu o reinado, a unção, a presença. Nós estamos falando do rei Saul. Alguém que decidiu refutar a palavra de Deus. Alguém que decidiu abandonar a palavra de Deus. Deixa a tua Bíblia aí aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver alguns versículos, capítulos mais próximos, então você deixa aí ela aberta. Só para te lembrar do contexto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele foi levantado num contexto onde o povo chega diante do profeta Samuel e pede um rei. Porque eles queriam ser iguais às outras nações que tinham um rei. E assim, Saul é levantado como rei de Israel pelo profeta Samuel. Ele é ungido rei de Israel. E você sabe que não era a vontade perfeita de Deus que Saul fosse rei de Israel, mas o Senhor permitiu que Saul fosse levantado como rei. E dentro da perspectiva da permissão de Deus, havia uma unção derramada sobre a vida de Saul para que ele exercesse seu reinado sobre o povo de Israel. Mas você sabe que Saul não andou muito bem, porque Saul resolveu fazer as coisas do seu jeito. Volta só um pouquinho, eu pedi para você abrir no 13, mas vai lá para o 10. 1 Samuel 10. E você vai ver nesse capítulo 10 que Saul recebeu uma série de instruções a respeito de como ele deveria se comportar a partir do momento da unção, a partir do momento que ele fosse declarado rei sobre Israel. O profeta Samuel unge Saul e começa a dar várias instruções para ele. Eu não vou ler todas as instruções, eu queria só ler o versículo 8 com você, que diz assim, ó: Tu, porém, 1 Samuel 10, 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Samuel está diante de Saul, dizendo assim: olha, eu vou derramar o óleo sobre você, você vai andar, você vai profetizar, vai acontecer um bocado de coisa, e depois você vai até Gilgal, e lá você vai me esperar. Você vai me esperar por 7 dias, e quando eu chegar eu vou lhe dar a próxima instrução. Você está entendendo? Ele estava dizendo exatamente isso a Saul. Eu estou lhe dando o passo a passo, mas depois de 7 dias, eu vou continuar lhe dizendo o que você vai fazer depois desses 7 dias. E isso foi dito para o rei no momento da sua unção, no momento em que ele foi coroado, consagrado rei de Israel. Mas você vai ver, como eu já compartilhei com você, que Saul, ele refutou a palavra. E nós vamos ver na vida de Saul algumas características, algumas consequências de alguém que não ouve a palavra. E como é que a gente vê isso? A Bíblia vai me dizer agora que Saul, ele primeiro não obedeceu. Agora sim, 1 Samuel 13, os versículos de 8 a 9. 1 Samuel 13, de 8 a 9. Enquanto você está abrindo aí, nós estamos aqui
Um ano depois do reinado, um ano reinara Saul e Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, diz isso a palavra do Senhor. E ele está trilhando o passo a passo que Samuel deu para ele. E chega aqui no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando daí. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Perceba, Samuel tinha dito para ele: você vai me esperar. Quando eu chegar lá, eu vou sacrificar, eu vou oferecer holocausto, e depois disso eu vou dizer para você o que você deve fazer. Samuel tinha sido bastante claro com Saul e disse a ele: você deve me esperar quando eu chegar, porque Samuel era o profeta, Saul não. Quando eu chegar, eu vou oferecer holocausto e vou lhe dizer o que você haverá de fazer. E a gente está vendo aqui o declínio de um rei. A gente está vendo aqui um homem que resolveu refutar a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele começa a seguir tudo aquilo que Samuel falou. Mas agora eles estão diante do exército filisteu, estão lá subindo a Gilgal, e vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6, 7 dias, mas o 7º dia não tinha acabado ainda. Você entende? O 7º dia não tinha acabado ainda, o prazo não tinha terminado. E ele disse assim: o povo está se dispersando, o povo está indo embora. E ele começou a ficar, como a gente diz aqui em Pernambuco, agoniado com aquilo. Ele começou a ficar agitado com aquilo. E ele disse assim: a gente vai perder essa batalha, a gente vai ser conquistado pelo exército filisteu. Então, eu vou subir e eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí você pensa comigo assim: nossa, ele foi buscar a Deus, ele foi chamar a presença de Deus para perto. A verdade é que ele foi cumprir um ritual sem a presença. A verdade é que ele foi fazer aquilo que Deus não tinha mandado ele fazer. O profeta tinha dito para ele: me espere 7 dias. Mas ele achou que o prazo já está acabando, já é 5 horas da tarde e até agora Samuel não chegou. Eu vou resolver as coisas do meu jeito. E ele simplesmente sacrificou. Ele simplesmente exerceu uma função que não era dele. Eu não sei se você está captando isso aí. Muitas vezes nós recebemos da parte de Deus uma palavra. Muitas vezes nós recebemos da parte de Deus uma promessa. E nesse caso aqui, Deus tinha dado um prazo. Deus tinha dito 7 dias, através do profeta Samuel: eu vou chegar, eu vou sacrificar e eu vou te dizer o que haverá de acontecer depois disso. Mas muitas vezes na nossa vida o Senhor não deu um prazo. E parece que está demorando. E parece que não vai acontecer. E parece que a gente vai ficando agoniado. E a gente pensa: é melhor eu resolver. É melhor eu fazer do meu jeito. Porque até agora não aconteceu. Porque até agora não se cumpriu. Talvez eu tenha entendido errado. A verdade é que nós estamos refutando a palavra de Deus. A verdade é que nós estamos negociando a palavra de Deus. A verdade é que a gente está abandonando a palavra de Deus. E isso trouxe para a vida de Saul consequências trágicas. E não vai ser diferente na minha vida e na sua.
Todas as vezes que nós decidimos abandonar a palavra de Deus para agir segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria força, consequências trágicas virão sobre a nossa vida. Essa é a verdade a respeito do rei Saul. Ele desobedeceu. Ele refutou, ele ficou com coceira no ouvido, ele ficou agoniado, ele ficou agitado, e ele disse: eu vou fazer do meu jeito. A verdade é que o rei, ele cedeu às pressões. A Bíblia diz que ele viu o povo indo embora. O povo foi embora. O povo foi embora. Eita, pastor, e o povo foi embora. Quantas vezes a gente já viu tanta gente indo embora e parece que a promessa está indo junto? Quantas vezes a gente já viu as coisas parecendo contrárias a tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, e isso nos pressiona. Você imagina o que é você receber de Deus em todo canto que você vai conquistar, que você vai crescer, que você vai ser grande, que você vai alcançar muitas pessoas para Jesus, e de repente você vê as pessoas não permanecendo aqui. Eu estou falando da realidade dessa igreja. E essas pressões, elas testam o nosso coração. As pressões vieram para testar o coração do rei. Ele começou a ver o povo indo embora, e aquilo era um teste. O Senhor estava testando o coração de Saul. O Senhor estava testando o coração dele para saber aonde estava o coração do rei. Onde está o seu coração? Porque, meu irmão, minha irmã, se você começar a olhar para as pressões, se você começar a olhar para as circunstâncias, você não vai ver nada de bom. E você vai desistir. E você vai refutar a palavra. E você vai desobedecer. E isso vai trazer para a sua vida consequências trágicas. A Bíblia nos diz isso, versículo 11 e 12 do capítulo 13. Samuel perguntou, Samuel diante de Saul: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Agora, aonde é que o nosso Deus aceitaria oferta, holocaustos de alguém que está oferecendo a ele, forçado pelas circunstâncias? Você já imaginou isso? Assim, o negócio está tão difícil que por causa disso eu vou te oferecer holocausto, eu vou te oferecer oferta, eu vou te oferecer sacrifício. Meu irmão, Deus não vai aceitar. Você está refutando a palavra. A palavra nos diz que o Senhor, Ele procura, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não forçados pelas circunstâncias. Você está entendendo? Eu não adoro a Deus porque a circunstância está me pressionando e eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me ver. Eu adoro a Deus porque Ele é digno de ser adorado. Eu adoro a Deus porque Ele é santo e porque não há outro Deus, e porque eu fui criada para o louvor da sua glória. A Bíblia me diz isso. Nunca esse sacrifício, nunca essa oferta seria aceita. Não adianta querer fazer a coisa certa do jeito errado. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que sonda os corações. Ele sabe porque eu e você fazemos o que nós fazemos. Ele sabe quando é performance.
Ele sabe quando é sincero. Ele sabe a intenção do meu e do seu coração. Deus não aceitou e nunca aceitará holocausto, sacrifício, oferta de alguém que está oferecendo isso porque está pressionado pelas circunstâncias. E Saul fez isso. Por quê? Porque ele refutou a palavra. Porque simplesmente ele não obedeceu a palavra. Ele tinha que somente esperar. Meu irmão, espere. Espere no prazo, na hora, ele chega. Espere. Você não tem que fazer do seu jeito. Você não precisa dar uma mãozinha para Deus. Ele não precisa da tua ajuda. Ele é Deus. Espere. E por causa dessa desobediência, por causa disso, porque Saul refutou a palavra, porque ele ficou pressionado por causa das circunstâncias, ele perdeu o governo. Ele perdeu o lugar de influência. Ele perdeu a unção. E o pior de tudo, ele perdeu a presença de Deus. Meu irmão, é muito perigoso a gente negociar a palavra. É muito perigoso a gente fazer as coisas do nosso jeito. É muito perigoso eu fazer porque eu já sei fazer. Eu sempre fiz. Deus sonda o meu coração. A Bíblia diz que o rei perdeu naquela hora o seu reinado. Veja o que nos diz os versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul perdeu o reinado. Meus irmãos, a gente já compartilhou aqui que não era a vontade perfeita de Deus que existisse um rei sobre Israel, mas o Senhor atendeu. O Senhor se compadeceu do seu povo e atendeu esse pedido do povo e estabeleceu Saul como rei. E existia no coração de Deus um plano para que da descendência daquele homem fosse estabelecido um reinado. Mas a verdade é que ele resolveu refutar a palavra. A verdade é que ele resolveu desobedecer. A verdade é que ele resolveu ser melhor que Deus. Todas as vezes que nós decidimos fazer a coisa do nosso jeito, nós estamos dizendo ao Senhor: eu sei fazer melhor que você. Você já pensou nisso? Ah, pastor, isso é muita arrogância. Eu nunca diria isso para Deus. Você não diria, mas você faz. Quantas vezes você já tomou decisões baseado nas pressões? Quantas vezes você já tomou decisões baseado no seu achismo, na coceira no ouvido? Porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo falando e eu tenho que fazer igual. Você está dizendo para Deus que Ele não sabe cuidar de você. Você está dizendo para Deus que o seu plano é melhor que o dele. Deixa eu te lembrar. A palavra do Senhor nos diz: eu é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, você e eu, nós desejamos um final feliz para a nossa história. E o Senhor também. Só que Ele, diferente de mim, de você, está lá no nosso futuro. Ele já escreveu a nossa história e isso está no controle dEle. E todas as vezes que a gente refuta isso, nós perdemos o nosso local de governo, de influência. O Senhor tem colocado nas nossas mãos uma posição de influência.
A nossa irmã Bia, quando veio orar aqui, ela falou lá do texto de Neemias. Quando Neemias reconstruía os muros de Jerusalém, você sabe que se levantaram adversários. Secretário do cão, tem de tu em todo canto. Sambalate, Tobias, Gesem, ficava mandando cartinhas. Se fosse no tempo da gente era o WhatsApp, né? Ficava mandando cartinha para Neemias, recado, em cima de recado, para Neemias parar do que ele estava fazendo, porque tu não vai dar conta dessa obra não, tu não vai dar conta de construir isso não. E nos nossos dias não é diferente. O Senhor tem nos dado essa posição também de reconstrução. Nós temos uma posição de influência. Neemias, ele era copeiro do rei, ele tinha uma posição de influência lá no reinado, mas o Senhor disse assim: olha Neemias, eu te separei para uma obra maior que essa. Meu irmão, o Senhor te dotou de dons, de talentos. Talvez vocês exerçam influência na empresa de vocês, em cargos que ocupam. O Senhor te dotou de tudo isso para você exercer essa tarefa inacabada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos uma posição de influência. As pessoas têm que olhar para mim, têm que ver Jesus. Mas todas as vezes que eu decido refutar a palavra, desobedecer a palavra, fazer do meu jeito, eu perco essa influência. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, tem a ver com a palavra dele em você. Mas quando você se afasta dessa palavra, quando você refuta essa palavra, você, assim como o rei Saul, perde a sua influência. Sabe qual é a sua influência, meu irmão, minha irmã? É brilhar como luzeiro no mundo. É ser visto. E todas as vezes que você se afasta e refuta a palavra de Deus, eu e você, nós perdemos o brilho. Nós deixamos de brilhar como luzeiros no mundo. E isso é trágico. É trágico. Porque, mais uma vez, eu vou citar a Bia aqui. A gente começa a viver uma vida morna no Evangelho. E como ela disse, que a gente não cause náuseas ao Senhor. Porque aquele que é morno, ele não serve para nada, a não ser a dar náuseas em Jesus. E ele disse que eu estou a ponto de vomitá-los. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós não queremos andar segundo o nosso próprio caminho. Quando você vê a vida de Saul e vê toda essa derrocada do rei, ele estava no começo do reinado dele, minha gente. Imagina, 1 ano de reinado e já chegou o decreto, ó, acabou para tu. Mas ele passou 40 anos no reinado, reinando sem a presença, reinando sem unção, reinando sem glória, reinando simplesmente na força do braço, enlouquecendo, sendo agente do diabo. Você está entendendo a derrocada? Porque todas as vezes que eu me afasto da palavra, isso vai me afastando ainda mais e vai me fazendo agora ser instrumento de Satanás. E o pior é que isso não traz somente consequências para a minha vida, mas traz consequências para a vida daqueles que estão perto de mim, daqueles que estão debaixo da minha autoridade, como foi na vida de Saul. O povo de Israel era liderado por ele era o rei de Israel. E por causa dessa desobediência, porque Saul resolveu não ouvir a palavra de Deus, não esperar o profeta, fazer as coisas do jeito dele, enfim, o povo de Israel também sofreu. O povo de Israel também recebeu sobre si consequências drásticas. A verdade é que, se você for continuar lendo esse capítulo, você vai ver que o povo de Israel, o exército agora estava reduzido a 600 homens, que a Bíblia vai dizer que eles tremiam de medo diante do exército filisteu.
Agora esse povo já tinha passado por tantas experiências com Deus. Já tinha visto tanta manifestação do poder e da glória de Deus. Mas agora eles estavam tremendo de medo diante do exército do inimigo. Meus irmãos, com quantos homens, eu tenho que perguntar até a Suelen, com quantos homens o exército de Israel venceu com Gideão? 300 homens. Agora eles tinham o dobro dos homens. E agora eles estão com medo. Eles estão com medo porque agora eles não tinham mais a presença de Deus. Eles estão com medo porque agora eles tinham refutado a palavra através do seu rei. Através da pessoa do rei, todo o povo pagava as consequências. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, que consequências vieram sobre a vida de Israel. Eu quero ler com você agora os versículos de 16 a 22, do capítulo 13. 16 a 22. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Gebá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmais. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada, e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar os machados e aguilhadas. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmais. Observa as consequências que o povo de Israel sofreu, porque o seu líder resolveu refutar a palavra. A primeira delas, os ferreiros foram capturados. E você pode pensar assim, o que isso quer dizer? Que importância tem capturar os ferreiros? Num contexto de um exército, nesse tempo, tinha muita importância. O ferreiro era um artesão, um artífice, que trabalhava com o metal para produzir espadas. E a Bíblia vai dizer que o exército filisteu, ele cerca Israel e captura os ferreiros, para que no meio de Israel não houvessem mais espadas nem foices. O exército inimigo capturou os ferreiros. O exército inimigo capturou aqueles que produziam as armas. Todas as vezes que eu negocio a palavra, todas as vezes que você negocia a palavra, ela é capturada, ela é roubada do nosso coração e do nosso meio, do meio das nossas reuniões. Ela não faz mais sentido porque esse lugar que deveria ser santo, esse lugar onde a centralidade de Cristo deveria ser exaltada, a palavra dele foi refutada. E os ferreiros foram capturados. No nosso contexto, os ferreiros são aqueles que ensinam a palavra. No nosso contexto, os ferreiros são os mestres da palavra. Você lembra que a igreja de Jesus, ela está estabelecida em 5 ministérios.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quando a palavra de Deus é refutada, o ensino dela some. E a gente vive um tempo de mensagens tão almáticas, onde os pregadores têm que estar bajulando os ouvintes para que eles permaneçam na igreja, porque eu tenho que dizer que Deus te ama, fica do jeito troncho que tu estás vivendo, que Ele ama você do jeito que você está. Meu irmão, Deus te ama, ponto. Ele te ama. O amor dele é a essência dele, mas Ele deseja que você se submeta à palavra dele para ser transformado. Nesse altar, você não vai ouvir mensagens almáticas. Você não vai ouvir mensagens que massageiam o seu ego, porque os pastores dessa igreja e todas as pessoas autorizadas que aqui trazem a palavra, temos diante de Deus um compromisso de pregar a sua palavra. E Satanás não vai nos parar. Nós não vamos negociar a palavra de Deus para agradar você. Palavra de Deus, ela não vai ser capturada do nosso meio. Todas as vezes que você decide não estudar, não se expor à palavra, não ouvir a palavra, ela é capturada. Existe um esforço da parte dos seus líderes de te alimentar com a palavra, mas se você não quiser comer, você vai morrer. Eu não posso fazer isso por você. O meu dever e a minha obrigação é te oferecer o alimento. O alimento que é o Evangelho. O alimento que é a palavra de Deus. O Evangelho puro e simples como ele é. Mas você tem que desejar essa palavra. Você tem que se debruçar. Você tem que ler, você tem que meditar. Não permita que o ferreiro seja capturado da sua vida. O ferreiro é o próprio Senhor Jesus, o mestre por excelência. Não permita. Porque a palavra do pastor domingo passado foi tão dura. Foi mesmo, e a do outro também foi. E agora está sendo de novo. Tu vai fugir? A verdade é que o Evangelho vem para me confrontar. Ele vem para me confrontar. O Evangelho é esperança, o Evangelho é alegria, é justiça, é paz, é tudo isso, mas também é confronto. E o confronto, meu irmão, é a expressão do amor de Deus por mim e por você. Ele me confronta porque Ele me ama. Ele te confronta porque Ele te ama. Tu cria menino fazendo os gostos dele. Porque se tu estiver criando, tu tá doido. Tu precisa entender que tu é pai. Tu vai ter que frustrar a criança. Tu vai ter que ensinar o caminho correto. Ela não tem juízo. Criança não tem juízo. Quem tem juízo é o pai e a mãe dela. Você está estabelecendo juízo. Juízo é senso de valor. É saber o que é certo e o que é errado. Criança não sabe. Agora nós, pais, temos essa responsabilidade. E muitas vezes o menino faz assim: mãe, por favor. Como diz meu marido, nem penso que essa sua carinha vai me convencer. E Deus está dizendo o mesmo para mim e para você. Presta atenção, crente. Não deixe que o ferreiro seja capturado da sua vida. Não permita. Não permita. Sabe por quê? A gente muitas vezes está assim,
Porque a gente quer um evangelho que se conforme a nós. Deixa eu te lembrar o que essa palavra diz. Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Evangelho é metanoia, é transformação, é novidade de vida, é novamente. É você dizer à minha mente, o que eu penso, o que eu acho não presta para nada. Eu quero a mente de Cristo. Eu quero os pensamentos de Cristo. Eu quero a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra. É essa palavra. E ela não pode ser capturada. Os ferreiros foram capturados porque alguém negociou a palavra. E quando os ferreiros foram capturados, a Bíblia diz que o povo de Israel ia para o exército inimigo amolar os seus instrumentos de agricultura. O arado, as relhas, eles iam lá e eles pagavam por isso, para amolar os instrumentos de agricultura lá no exército inimigo, porque não tinha mais ferreiro, não tinha mais quem fizesse as espadas e quem amolasse os instrumentos. Então eles tinham que ir no exército inimigo amolar os seus instrumentos de agricultura. Sabe o que é que a gente aprende aqui? Primeiro, quando a gente negocia a palavra, quando a gente se obstina à palavra, quando os ferreiros são capturados, aí acabou-se, minha gente. Aí é na força do braço. A agricultura fala de trabalho braçal, não é verdade? Acabou a unção. É suor, é força, é eu querendo impressionar, porque não tem mais unção aqui não tem mais presença, então eu tenho que fazer com a minha força. E o pior é que isso não tem nada de espiritual. Eu pago para o inimigo. Eu vou lá, no território do inimigo, e pago para ele. Sabe o que é isso? É uma igreja carnal. É uma igreja que vive pela sua força. É uma igreja que tem aparência que está fazendo alguma coisa, que está se movimentando. Mas o seu trabalho é só a força do seu braço. É só mão habilidosa, mas coração distante de Deus. Você lembra o que o Senhor disse a uma das igrejas, lá no Apocalipse? Você acha que você é rica? Você acha que você enxerga? Você acha que está tudo certo? Mas está tudo errado. Você já se afastou de mim há muito tempo. E tudo que você faz é só aparência. Quando a gente negocia a palavra, a nossa movimentação é só aparência. E quem mantém isso é a nossa carne. Portanto, quem mantém isso é o inimigo. Não é o Senhor da igreja. Você está entendendo? Deus não está preocupado com o tanto de coisas que você faz para Ele, se você não tiver a palavra dEle implantada dentro de você. Meu irmão, instrumento de agricultura, ele ara a terra. Espada penetra o coração. Não tinha mais espada. Não tinha mais a palavra. Aí você diz, mas eu faço tanta coisa, eu me esforço tanto, e eu não consigo ganhar a minha família para Jesus. Onde está a palavra? No seu coração. Não adianta o teu esforço, se o ferreiro for capturado. É só trabalho humano. Não dá resultado. E o pior, glorifica Satanás.
Diga misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser uma igreja onde Jesus é o centro, onde a sua palavra é pregada e é ensinada, onde nós trabalhamos sim para o Senhor, mas o nosso coração permanece nele, na sua presença e na sua palavra. Nós não podemos negociar isso. Nós não podemos fazer as coisas de Deus, o serviço de Deus, na força do nosso braço. A verdade é que quando não há mais ferreiros, a verdade é que quando nós estamos fazendo o trabalho somente na força do nosso braço, isso denuncia a falta de espadas no meio do exército. A Bíblia diz que somente o rei e o seu filho tinham a espada. Somente Saul e Jonatas tinham espada. Ninguém mais tinha espada no exército de Israel. Agora imagina um exército onde somente 2 pessoas tinham a espada, onde somente o rei tem a espada, onde somente o filho do rei tem a espada. Sabe o que é isso? Uma igreja que vive na força do braço. Uma igreja que vive distante da palavra, ela espera que o seu líder, que o seu pastor, ele faça tudo sozinho. Só ele tem espada. Porque a gente se afastou da palavra e a gente acha que é o outro que tem que fazer. Porque eu só tenho aqui um instrumento de arar a terra, eu não tenho espada. A palavra de Deus é essa espada. E ela é mais penetrante do que faca de 2 gumes. Espada de 2 gumes. Ela divide alma e espírito, juntas medulas. Ela vai lá na intenção do meu e do seu coração. E essa palavra, ela foi implantada em nós. Eu não quero ser uma igreja onde somente o líder dela tem a espada, mas eu quero aparelhar todo um exército com a espada. Meu irmão, a palavra que você aprende é a palavra que você multiplica para outros. Essa palavra não pode parar em você. Aquilo que você ouviu de Jesus não é somente para que você seja salvo, mas para que você seja instrumento de salvação para muitos outros. A espada tem que estar na mão de todo o exército. Todo o exército tem que estar aparelhado. Mas isso só acontece na presença do ferreiro, porque é ele quem faz a espada. Você sabe como é o trabalho de um ferreiro? Se você tiver curiosidade, vê um vídeo. Ele trabalha com fogo, martelo e vento. Eu não sei se você já conseguiu pegar alguma coisa no seu espírito. Fogo, martelo e vento. Ele pega aquele metal, expõe ele ao fogo. E o fogo, ele serve para moldar. Ele deforma a forma antiga para produzir uma nova forma. Isso parece com algo que Deus está fazendo na sua vida. Ele deformou a forma do mundo em você, colocando você no fogo do seu espírito, exposto à sua palavra. Mas para você tomar a forma dele, precisa do martelo. O ferreiro vai lá e bate, para que aquela espada comece a tomar a forma que ele deseja. Meu irmão, a palavra de Deus é martelo. E ela vem batendo. Ela bate em você.
ela bate em mim, para me conformar à forma que Deus deseja. E depois, ela é exposta ao vento. O Senhor nos expõe ao vento do seu Espírito, que nos dá direção para onde a gente vai e o que Ele deseja que nós façamos. Nós somos guiados pelo Espírito, não pela nossa própria mente, não pela nossa própria vontade, mas pelo Espírito de Deus. Ele é o vento que nos direciona, que nos diz para onde iremos, qual será o próximo passo. Sabe, aquele próximo passo que Saul não conseguiu esperar. Você só vai ouvir de Deus se você permanecer fiel, se você permanecer obediente. Se você não tiver coceira no ouvido, dizer assim: Senhor, está demorando demais, é melhor refutar e fazer do meu jeito. Não negocie a palavra. Não ache que você sabe fazer melhor que Deus. Ele te criou, Ele te conhece. Muitas vezes essa palavra vai doer na gente, mas ela vai nos dar a direção que aponta para a vida eterna em Cristo Jesus. Só alcança o destino profético aquele que permanece na mão do ferreiro, aquele que permanece exposto à palavra, aquele que decide viver uma vida guiado pela palavra. Meu irmão, é muito perigoso negociarmos a palavra. É muito perigoso fazermos desse livro simplesmente um amuleto, em que a gente deixa ele ali aberto e acha que aqui simplesmente deixar esse livro aberto vai ser uma forma de nos proteger. Não. A Bíblia diz, o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa palavra tem que estar aqui dentro de mim, porque é na hora da pressão, aquela pressão que o rei sofreu. É na hora da pressão, quando todos me pressionarem a ser contrária à palavra, eu vou me lembrar dela e eu vou declarar ela. Você precisa declarar a palavra. Tem muita gente declarando o que quer, e você tem ouvido muita besteira nesses últimos dias. Sabe como é que o ferreiro sabe que a espada está boa? Ele vai batendo e ele vai ouvindo o som, o tom. Chegou no tom. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra para você ficar afiado, não para ganhar discursos e competições a respeito de conhecimento da palavra, mas para vencer diante do inimigo que quer te parar na tua obra, na tua tarefa que ainda não está acabada. Só permanece quem permanece aqui, só prevalece quem permanece na palavra. O Senhor está nos convidando a voltar a essa palavra, a continuar olhando para Ele e a desejar ardentemente ser guiado pelo seu Espírito. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Há uma ardente expectativa da criação, da natureza, pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus manifestam a glória de Deus. Os filhos de Deus declaram a palavra de Deus. Os filhos de Deus são o evangelho exposto ao mundo.
Os filhos de Deus são Bíblias ambulantes. O Senhor pode contar com você.